Esse é o nosso 13º episódio e hoje nós vamos falar sobre algo que muitas vezes nos atravessa em silêncio, que é o luto. Mas não só o luto da morte, o luto das ausências, o luto do que não foi, do que foi arrancado cedo demais, do que não pôde ser vivido. A população negra convive com perdas profundas desde antes do nascimento. Perda da ancestralidade, perda de referências, perda de tempo para sentir, perda do direito de sofrer. Hoje a gente vai conversar sobre tudo isso, sobre como o luto preto é negado, interrompido e ignorado, e sobre como nós podemos reconstruir o espaço da dor, como também um espaço de afeto, de memória e de reconstrução. Você já perdeu alguém e sentiu que não pôde viver esse luto? Talvez por estar muito sobrecarregada, talvez por ter que continuar funcionando, talvez porque disseram que a vida continua, ou talvez porque ninguém percebeu que você ainda estava doendo. E na clínica eu vejo isso o tempo todo. Pessoas negras que nunca puderam parar para chorar, que engoliram a dor porque tinham que cuidar dos outros, que ouviram que é assim mesmo, como se acostumar com a perda fosse natural, mas ela não é. O luto exige espaço. E o luto das pessoas negras muitas vezes é negado. Hoje nós vamos falar sobre como resgatar esse direito de sentir, porque o que não é vivido, ele adoece. Quantas vezes você ouviu frases como: você precisa ser forte. Não chora na frente das crianças. Agora é cuidar dos que ficaram. Essas frases ditas com boa intenção têm um efeito muito cruel. Elas interrompem o luto. A mulher preta, principalmente, ela é privada do direito de se recolher, de ser cuidada e de desabar. Ela precisa organizar, né, as coisas, velório, receber visita, consolar os filhos, tudo em pleno colapso emocional. E esse processo é o que a psicanálise racializada chama de luto negado. A dor existe, mas ela não tem um espaço simbólico nem social ali para ser expressa. E o que acontece com uma dor que não encontra escuta, ela se transforma em sintoma, em insônia, em doenças psicossomáticas, em apatia, em dificuldade de vínculo. Esse luto ele precisa ser reconhecido para ele ser elaborado. E nossa população negra somos sistematicamente privadas desse direito, né? Além ali das perdas individuais, a gente carrega muitos lutos coletivos, lutos que não têm data no calendário, que não são reconhecidos como tragédias, mas que moldam o modo como a gente sente. Nós estamos falando de vidas negras perdidas pela violência policial, pelo genocídio da nossa juventude, mães que enterram filhos todos os dias sem justiça, a dor de ser interrompida antes de poder sonhar. E esses lutos são públicos, mas eles não são ritualizados. A sociedade naturaliza essas perdas. E isso tem um impacto psíquico. Como viver plenamente se a sua vida parece descartável? Como fazer planos se o futuro parece sempre ameaçado? Sueli Carneiro já diz, né, que o corpo negro é o primeiro a morrer e o último a ser lembrado. Romper esse ciclo é também criar espaço para um luto coletivo e por uma cura coletiva, né? Nem todo luto também envolve morte. Nós temos o luto pelo afeto que não recebemos, pelo pai ausente, pela infância atravessada pelo racismo, pelo amor que acabou sem explicação, pelo emprego perdido, pelo corpo que foi violentado, por uma amizade que se desfez, por uma expectativa que não se realizou. Esses lutos invisíveis adoecem de forma silenciosa. E a clínica vê isso como um luto não autorizado. A dor está ali, mas a pessoa não sabe que ela tem o direito de sentir isso.
Por isso a escuta clínica, principalmente uma escuta afrocentrada, é tão importante para ela autorizar esse sofrimento. Ela reconhece que aquela dor existe, ela acolhe, mesmo quando a linguagem ainda não dá conta disso, de entender todo esse sentimento. E que tem ali algo importante. Mesmo quando nós temos tempo, espaço e apoio, muitas vezes nós não conseguimos parar para viver o luto. E o que que nos impede? A culpa por não estar produzindo, o medo de desmoronar, a sensação de que se parar nunca mais vai voltar, a ideia de que se sentir é uma fraqueza. Tudo isso é resultado de uma cultura que desumanizou a dor e nos fizeram acreditar que a gente não pode parar. Mas parar é necessário. Parar é respirar, é dar forma para a ausência, para ela não se transformar num buraco. E nesse buraco a gente não precisa mais cair, a gente pode plantar. E uma das formas mais potentes de reconstruir esse luto é através de rituais. Né? A ancestralidade africana sempre valorizou os ritos de passagem, mas o colonialismo destruiu muitos desses vínculos. Então, hoje, criar rituais é uma forma de reconectar com essa sabedoria. Pode ser acender uma vela e fazer uma oração, escrever uma carta para quem se foi, cantar uma música, cozinhar uma comida que traz ali uma memória, criar um altar com fotos, com objeto. Esses rituais não são bobagem, eles são formas simbólicas de dizer eu lembro, eu honro e eu sigo. Eles criam um espaço para o luto acontecer com dignidade. E onde há dignidade, há cura. Hoje eu te convido a parar. Parar com intenção. Quero que você pegue papel e caneta. E que você escreva assim: qual dor eu ainda não me permiti sentir? Que perda eu vivi, mas eu não consegui elaborar? O que eu gostaria de dizer para essa pessoa, essa situação, esse tempo que se foi? Depois, se puder, leia em voz alta. Depois queime esse papel como um ritual. Mas não ignore essa dor. Ela merece ser reconhecida. Você tem direito ao luto. Você tem direito a sentir. Você tem direito a parar. O luto não é fraqueza. Ele é coragem. É o que nos humaniza. É o que nos reconecta com o que fomos, com o que perdemos e com o que ainda pode florescer. No próximo episódio, nós vamos falar sobre autocuidado de verdade. Aquele que vai além do skincare, da vela aromática, e que tem tudo a ver com política, com território e ancestralidade. Até lá, respira, honra a sua dor e lembre que não é preciso seguir em frente com pressa, é preciso seguir com verdade.